Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual momento que você está assistindo este vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino e hoje gostaria de participar com vocês da reflexão da semana número 7, onde nos foi proposto uma reflexão sobre as questões de ética, moral que estamos passando em transformação no século XXI. Sobre esse aspecto, eu gostaria de convidá-los a pensar sobre 3 pontos. Obviamente, isso são reflexões minhas e eu apenas gostaria de participar com vocês desta problematização. A primeira delas, um pensamento republicano. O que será que é isso, hein? Quando nós falamos de um pensamento republicano, eu estou querendo resgatar a ideia bem romana de cidadania, onde nós não podemos estar preocupados com o que eu acho de melhor para mim, mas pensar que aquilo que for melhor para o bem comum é obrigatoriamente o que é melhor para mim. Porque se houver uma convivência pública digna, significa que individualmente eu irei me construir. Essa é a grande dificuldade de um pensamento republicano, sem o qual, inclusive, a democracia fica inviabilizada. Lembremos da noção de cidadania que se remete a essa noção do bem público, do uso comum. Quando nós falamos desse uso comum e desse bem público, nos vem à mente um outro conceito muito importante que nós devemos refletir sobre os desafios éticos do século XXI, que é a questão do patrimonialismo. Exato. Olha como as coisas começam a se misturar nesses desafios do século XXI. Se por um lado eu desejo que as pessoas pensem de forma republicana, eu também quero combater um desafio moral de afastarmos o patrimonialismo da nossa vida pública. O que é o patrimonialismo? Patrimonialismo é quando eu tenho a mistura entre o que é público e o que é privado. Imagine se eu tivesse, por exemplo, um presidente que se utiliza das suas redes privadas, particulares de comunicação para gerir um país que é público. É a completa mistura entre o que é público e o que é privado. A minha figura pública não deve ser usada para beneficiar a pessoa privada, e muito menos a pessoa privada deve ser aquela que orienta a conduta da pessoa pública. São elementos e mundos diferentes. Esse é um grande desafio para o século XXI sobre o aspecto político. Então nós conjugamos a ideia da república com afastar as ideias do patrimonialismo e, por último, quando nós colocamos tudo isso junto no século XXI, nós temos um mundo virtual. E aí eu conclamaria a todos e a todas para que tivéssemos muita atenção quando nós falarmos sobre a ética digital ou uma ética virtual. Os nossos mundos presenciais, reais e virtuais se misturam. Mas nunca nos esqueçamos, na ponta de um IP existe uma pessoa. E essa pessoa é que deve ser respeitada por nós. Da mesma forma que eu devo me preocupar com um bem público quando eu falo na esfera da educação, quando eu falo na esfera da saúde. Hoje as pessoas adoecem pelas suas relações com as mídias sociais, porque essa realidade virtual se confunde com o mundo presencial e é importante que nós tenhamos ética no mundo virtual, seja no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, nos nossos grupos de WhatsApp. Tenhamos uma ética para nos portarmos no mundo virtual. E se eu juntar esses 3 aspectos da nossa vida, que eu considero como importantes desafios para o século XXI, eu poderia propor uma resposta a vocês. E acreditem, é a resposta mais simples que eu poderia dar. Só há um caminho para tudo isso: a educação. Mas qual educação eu estou falando? Eu estou falando da educação que é feita com amor. Não amor no sentido de eu amo, te apaixono, idealização, mas uma educação que é feita com amor
em que eu me preocupo mais em o outro estar bem do que comigo mesmo. Porque eu entendo que quando o outro estiver bem, eu construo uma felicidade geral. Relembrando o poetinha, é impossível ser feliz sozinho. E qual é um ótimo caminho para a construção da felicidade? A educação. Não é a educação onde nós ensinamos matemática, física, química, português, a fórmula de Bhaskara, a lei de Newton ou a Revolução Francesa às 7 horas da manhã. Eu falo da educação como um princípio moral do bem viver e do conviver, onde nós tenhamos uma vida republicana de engajamento e aproximação, onde nós tenhamos a ética entre as pessoas no mundo presencial e no mundo virtual, onde a empatia prevaleça sobre o egoísmo, onde as pessoas possam viver e conviver com as diferenças e as respeitando e reconhecendo e agindo para que esse mundo possa ser diferente. Se eu tenho que propor algo revolucionário, eu proponho a educação. Uma educação como uma ação entre sujeitos, entre pessoas que aprendemos em conjunto. Quem sabe a gente pode pensar uma educação para um século XXI que não se resuma a conteúdos didáticos, mas uma educação que construa pessoas, que construa sujeitos, que construa a mim, que construa você. Um beijo no coração.